Nosso entrevistado de hoje já morou em 12 cidades diferentes, mas foi em Londres que ele se estabeleceu de fato. Silvino Ferreira mudou para cá em 2006, se casou com uma inglesa, a Susan, e juntos criaram o Canal Londres, um canal que promove a cultura brasileira aqui na Europa. O Silvino também é poeta. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história de brasileiros que moram fora do Brasil. Silvino, muito obrigada por participar do programa. Letícia, não, eu que agradeço, tudo bem, um prazer e me sinto privilegiado pelo convite. O Silvino é interessante porque quando eu comecei a pensar nesse projeto no Manda Brigadeiro, há 1 ano, Silvino foi um dos meus primeiros entrevistados aqui em Londres. A gente tinha um outro formato de programa que a gente fazia num estúdio. No começo da pandemia, a gente ainda conseguiu fazer uma gravação, mas infelizmente, depois de 1 ano, acho que ficou um pouquinho defasado o programa, e agora com esse novo formato, com um canal no YouTube, com imagem, o Silvino se colocou à disposição em fazer de novo a entrevista, o que foi ótimo. Eu agradeço muito para a gente poder bater esse papo, que o nosso primeiro papo já tinha sido ótimo e hoje a gente vai repetir, né, Silvino? Não, com certeza. Não, eu adorei também, adorei a nossa conversa lá, foi bacana. Foi uma pena, né? Mas você tem razão, com a pandemia, você depois colocar um podcast no ar e não abordar, né, que a gente acabou não abordando a questão da pandemia, que mudou tudo, né? Exatamente, então que bom que você está disponível para a gente gravar de novo. Eu queria começar falando sobre esse aspecto interessante da tua vida, que é o fato de você ter morado em tantos lugares diferentes, né, 12 cidades, ao longo da sua vida. Como foi isso? Isso aí é culpa do meu pai, né? Inicialmente, porque eu nasci numa pequena cidade no interior da Bahia, chamada Ipirá, fica a mais ou menos 250 quilômetros de Salvador, e quando eu tinha 4 anos, meu pai e minha família mudou para Feira de Santana, porque o meu pai decidiu ir para um seminário, na época era chamado Instituto Batista, porque ele queria ser pastor, né? Meu pai é uma pessoa que começou a estudar muito tarde, a determinado ponto da vida, eu acho que ele tinha 16 anos, quando um tio meu, que é bem mais velho, ele continua vivo, 90 e poucos anos, se converteu ao protestantismo e parte da família acompanhou. E meu pai se converteu, né, virou batista, e quando é uma coisa interessante na comunidade batista, né, a igreja batista, é que você, logo que se converte, você tem que aprender, se você não sabe, você tem que aprender a ler para poder ler a Bíblia, que é uma coisa bem típica do protestantismo, né, que por isso que os países protestantes eliminaram mais cedo o analfabetismo, por conta da Bíblia, a leitura da Bíblia. E aí ele quis ir para esse instituto estudar, e também foi estudando mais. Ele, na época, tinha um negócio chamado Madureza, que você fazia o ginásio em 1 ano, depois ele fez o supletivo, ele foi estudando assim, ele muito esforçado, porque eu lembro do meu pai, eu com 4 anos de idade, 3 anos, eu lembro do meu pai na feira, era feirante, vendendo feijão, essas coisas. E aí, ele ficou esses 4 anos em Feira de Santana, terminou o curso e foi ser pastor numa igreja batista no interior de Sergipe, numa cidade chamada Propriá, que fica às margens do São Francisco. Depois nos mudamos para Aracaju, a capital de Sergipe, ficamos mais 2 anos. E em Recife tem um seminário batista, que aí já seria como se ele fosse para uma universidade, né? É um curso de teologia, mas no nível superior ao que ele tinha feito em Feira de Santana. E ele quis se aprimorar. E nós fomos, novamente, toda a família, para Recife, e meu pai estudou 5 anos nesse seminário, e nós convivemos nessa comunidade batista que fica próximo ao centro do Recife, no bairro da Boa Vista, esse seminário. E então a minha vida foi essa de seguir, né, a família seguindo meu pai, que também acabava sendo um grande exemplo para a gente, porque ele tinha 5 filhos, nós éramos 5 irmãos. E vendo meu pai fazer todo esse esforço para estudar, a gente também não tinha desculpa para não estudar, né? Ele sempre dizia, eu faço qualquer sacrifício, é a única coisa que eu posso dar
a vocês é o estudo, e todos nós estudamos, todos nós, os 5, né, passamos no vestibular, e eu, por exemplo, não terminei porque não quis, mas ele deu todas as condições para que a gente estudasse. Uhum. E esse seminário em Recife foi muito importante na minha vida, porque havia uma biblioteca muito bacana. Eu era rato de biblioteca, então eu ficava muito tempo nessa biblioteca. Tinha muitos seminaristas, pessoas inteligentes que estudavam filosofia, teologia, grego, hebraico, e eu tive a sorte de me aproximar e ficar amigo de alguns deles que me ajudaram. Os primeiros bons livros que eu li na vida, fora do ambiente evangélico, foi um seminarista que começou a me emprestar, então Sartre, Camus, outros escritores, Somerset Maugham, Ionesco, tudo isso eu estava lendo no seminário e sob a orientação dele. Uhum. Mesmo poesia, por exemplo, a poesia de João Cabral de Melo Neto, o meu primeiro contato foi nesse seminário, esse seminarista chamado Marco Monteiro, que me deu uma vez Morte e Vida Severina para ler. Então, e a gente até estava montando a peça, eu fazia o papel de seu José Mestre Carpina, que é um personagem do livro, e eu fiquei encantado com essa poesia, e depois eu comecei a me aprofundar mais e ler mais João Cabral. Então foi uma coisa muito importante na minha vida. Então essas mudanças de 12 cidades tem esse histórico. Depois eu fui morar em Florianópolis, trabalhei lá como redator publicitário, morei em Salvador, morei em Maceió também como redator publicitário por pouco tempo, mas morei. São Paulo? E depois São Paulo, né, quando eu passei 10 anos, mas assim, primeiro passei 8 anos, saí, vim para Londres em 98, eu queria estudar inglês, precisava. Uhum. Aí daqui eu fui para Portugal, morei em Lisboa, voltei para São Paulo, depois eu morei em Goiânia, fui sócio de uma agência de publicidade em Goiânia por um ano. Caramba, São Paulo, e aí depois fui para Recife, passei uns dias com a ideia de ficar aqui 3 meses. Aí, num jantar, na casa de uma amiga, que era professora da escola que eu estudava, quando eu vim a primeira vez, eu conheci a Susan, e que foi aí que houve a grande mudança na minha vida, porque eu a conheci 2 semanas antes de voltar para o Brasil, mas aí eu fui e prometi que ia ficar em contato, e que se desse certo eu voltava até no mesmo ano. E no mesmo ano, 2006, eu voltei e estou aqui até hoje. Ô Silvino, você acha que o fato de você ter mudado tantas vezes de cidade ajudou na sua adaptação em Londres? Se bem que essas mudanças foram em cidades do Brasil, né? Uma coisa é você ter a sua língua e bem ou mal estar no mesmo país. Com exceção de Lisboa, mas mudar para Londres, outra língua. Eu acho que ajudou sim, Letícia, mas eu vou te dizer por quê. Eu lembro que quando eu mudei, por exemplo, de Feira de Santana para Sergipe, eu chorei tanto, porque eu ia deixar para trás os meus amigos. Mas depois, quando eu mudei de Propriá para Aracaju, eu não lembro de ter chorado. Depois, quando eu mudei de Aracaju para Recife, eu fiquei muito feliz, porque eu ia mudar de novo, ia para uma cidade grande. Recife era uma referência no Nordeste, ainda é, mas né, para a gente era o Recife. E aí eu comecei a gostar dessa história de mudar, sabe, de conhecer lugares diferentes. E Londres tem um aspecto que eu acho que foi por isso também, e ajudou muito a minha adaptação, é que tem muito estrangeiro, né? Então você acaba não se sentindo tão estrangeiro na cidade. E eu gosto muito da história, da cultura inglesa, britânica. Então, não foi... A Susan me ajudou muito também, porque é muito interessante. O meu pai, como eu te falei, é pastor protestante. O pai dela também era. Infelizmente, o pai dela faleceu há 2 anos, mas assim, o pai dela também era pastor da igreja anglicana aqui. E eu acho que essa conexão, assim... Toda a família me acolheu muito bem, sabe? O pai dela, a mãe... Faz diferença, né? A irmã dela adora poesia. Então, eu me senti muito acolhido e adaptado. E pelos amigos dela também. Alguns são grandes amigos meus também hoje.
Então, isso tudo ajudou, né? Assim, não foi só que eu vim, aquele imigrante que fica meio perdido, procurando um trabalho, que não conhece ninguém, porque tem muita dificuldade, às vezes, no início do imigrante começar a se relacionar com o inglês, com o britânico, né? Às vezes ele fica num mundo só brasileiro, ou só de imigrantes, ele tem dificuldade. E comigo foi fácil, assim, eu tive ajuda para me integrar mais, né? Inclusive, eu ia te fazer uma pergunta, porque o Canal Londres, que vocês promovem a cultura brasileira, né? Então falam muito sobre os brasileiros que moram aqui, ou que vêm fazer show, enfim, na Europa também. Tem um viés turístico, mas eu acho que você deve ter, nesses anos todos de entrevistas, acho que são mais de 1000 vídeos, um panorama de quem é o brasileiro que migra para Londres ou para Inglaterra. Dá um perfil aí para gente. Quando a gente começou, a ideia era focar em histórias de brasileiros, que a gente queria saber como é que o brasileiro se adapta a uma nova cultura, porque o fenômeno do brasileiro sair do país é ainda uma coisa recente, né? Eu lembro que eu acho que os decassegues, os mineiros que foram para os Estados Unidos. Depois, nos anos 90, teve esse processo de muita gente sair do Brasil, né? Muita gente para aqui, para Portugal. E eu fiquei curioso, porque quando eu morei aqui entre 98 e 99, você podia falar português na rua, você saía, que ninguém ia te entender. Quando eu voltei em 2006, era completamente diferente. A Susan veio com uma ideia da gente fazer primeiro um projeto para um documentário, para tentar vender para a TV, uma coisa assim. Mas é um processo longo, difícil. Aliás, na verdade, eu tive essa ideia. Aí ela disse, não, por que a gente não faz a nossa própria TV? Aí eu falei, eu nem sabia que isso era possível. Aí ela disse, não, a gente já tem até o equipamento em casa, tem uma câmera, eu edito. Ela já era sócia de um outro inglês, e eles produziam conteúdo em vídeo já naquela época. Ela era quase que pioneira assim, nessa coisa de produção de vídeo como conteúdo para a internet. Aí essa era a curiosidade, como é que o brasileiro se adapta, né? Como é que ele convive. Sim. Mas a gente achou logo no início que isso limitava muito, ia ficar chato, então a gente ampliou para a história dos vídeos com viés turístico, assim, vamos mostrar também a Europa para o brasileiro que quer conhecer, e foi ampliando. Aí depois tivemos uma sessão só para músicos, outra só para arte, muita informação sobre imigração, sobre questões legais. E nessa época o perfil, que é a tua pergunta, né, desse brasileiro, era assim, tem muito brasileiro que é o chamado imigrante que sai do país por questões econômicas. Ele vem para cá porque a Libra é muito forte, para trabalhar feito um louco e mandar dinheiro para o Brasil, ou para ajudar a família, mas também para poupar, para ele poder voltar, ter o seu próprio negócio, comprar uma casa. Tinha muita gente nesse perfil. Isso mudou muito, radicalmente, porque depois da crise de 2008 veio o governo conservador e eles começaram a restringir, dificultar muito a vida do imigrante. Eu lembro de história de brasileiro ser parado na rua e estava aqui há 10 anos, eu tenho esse caso, por exemplo, estava há 10 anos, ele foi parado na rua, não teve sequer o direito de ir em casa se despedir da mulher e do filho, só teve direito a um telefonema, já foi direto para o aeroporto e deportado. Então começou a ficar muito duro, né, assim, para esse imigrante. E hoje o perfil é de pessoas mais de classe média alta, ou que tem uma boa formação. Com a crise no Brasil, muita gente quis sair do país para dar uma boa educação aos filhos, para estudar, para trabalhar fora. Então, o perfil hoje é mais de um brasileiro mais de classe média alta, ou mesmo ricos, que vem para Londres como uma alternativa de vida, fugindo da violência no Brasil, fugindo das incertezas da nossa economia, né, da nossa política, que é o que aconteceu com Portugal, por exemplo. Né? Eu morei lá. Portugal agora está impressionante, né? Uma invasão. Uma invasão, exatamente. Então, esse perfil mudou muito mesmo. Teve uma coisa também, desculpa, só para complementar, o trabalho que o brasileiro fazia aqui, que é o chamado subemprego, houve uma invasão depois do leste europeu, do imigrante, principalmente da Polônia,
que tomou esse espaço. A probabilidade de aparecer um polonês na tua casa para fazer isso é muito grande. Embora eles também tenham começado a voltar, porque a situação da Polônia melhorou, a economia, então também tem um fluxo agora inverso de poloneses voltando para a Polônia. E talvez por conta do Brexit também, né? Também, claro. Silvino, quando você morou em Portugal, você achou a adaptação lá mais fácil aqui em Londres ou não? Porque a gente tem pouco, a gente falando em Portugal agora, a gente tem a sensação, eu adoro Lisboa e tenho ótimos amigos, e imagino que quem está no Brasil às vezes tem a sensação de que porque a gente fala a mesma língua, vai ser tudo mais fácil. É quase a mesma língua. Não foi fácil. Não. Assim, não foi mais fácil. Não foi tão complicado lá, porque quando eu fui para Portugal, e eu só fui por isso também, eu tinha já alguns amigos brasileiros lá. Alguns são grandes amigos meus até hoje, assim, e isso ajudou muito. Mas a relação com o português, com a cultura portuguesa, não é tão simples assim. Uhum. Nós somos muito descontraídos e o português é mais formal, né? Eu acho que a gente, às vezes, até meio, assim, o brasileiro é até meio agressivo com porque eu já vi acontecer isso aqui também, às vezes querer chegar num lugar e querer que as pessoas do lugar se adaptem a você, entendeu? A gente é muito folgado, às vezes, nisso. Eu vi muito isso em Portugal. Você tem que fazer um esforço para se adaptar e respeitar uma cultura, uma tradição, as pessoas que moram ali no lugar. Então, não foi tão simples e também eu tinha uma resistência, porque a primeira vez que eu fui a Lisboa foi em 94. Fui para passar 4 dias de uma viagem que eu fiz. Foi a minha primeira viagem à Europa que eu queria fazer. Desci em Portugal e subi até a Holanda de trem. Só que eu ia ficar 4 dias em Lisboa, eu fiquei 2, porque eu realmente não gostei. É mesmo, olha. Foi. Aí, tanto que quando eu fui para Portugal em 99, eu fui primeiro passar na semana da Páscoa no apartamento de um amigo meu em Cascais, e ele me disse, teu trabalho, teu portfólio está aí contigo em Londres. Eu falei, tá, mas eu não quero morar em Portugal, eu não quero morar em Lisboa. Aí ele disse, traga o seu portfólio, porque Lisboa mudou muito, pode ser que você também mude de ideia. Uhum. E aí eu fiz isso, e esses dias que eu passei da Páscoa em Portugal, abril, né? Meu curso terminava aqui em julho, eu voltei da Páscoa já com um emprego, fui contratado, e eles iriam me esperar até agosto. Caramba! E a presidente da agência lá, a Young Group, fez tudo me deu tudo que eu queria, assim, tipo, você termina, volta ao Brasil, e a gente paga a sua passagem para você voltar do Brasil, e a gente vai colocar um advogado para cuidar das questões para você poder trabalhar com o seu visto de trabalho, tudo. Então, eu disse, eu pensei, era uma oportunidade de continuar na Europa, que eu queria muito, mas eu só queria continuar na Europa se eu pudesse fazer o que eu gosto e o que eu sabia fazer. Eu não estava mais na idade de ficar batalhando um emprego qualquer para poder ter, entendeu? Então, eu estava já com 38 anos, então não estava mais brincando, né? 37 para 38, não estava brincando. Então, eles me ofereceram essa condição. E você mudou de ideia com relação a Lisboa? Você achou que agora... Muito. Não só a Lisboa, mas Portugal como um todo, um país lindo. Fiz grandes amigos lá, amigos que eu tenho contato até hoje. Já voltei várias vezes a Lisboa. Esse ano eu fui ao Brasil, o ano passado eu fui ao Brasil. Em plena pandemia eu fui no mês de setembro ao Brasil, porque era o aniversário de 80 anos do meu pai. E eu fiquei 7 horas em Lisboa, aproveitei para dar uma volta na cidade e tudo. No início do ano passado também, a gente estava indo para Cabo Verde, eu e a Suzy ficamos um dia, viramos o Réveillon de 2019 para 2020 em Lisboa, passeamos, encontrei alguns amigos lá. Então eu adoro Lisboa, adoro o Algarve, adoro o Porto.
Eu trabalhei muito com um cliente, porque nos últimos 6 meses eu era diretor de criação da TBWA de Portugal, mas eu era diretor de criação para uma conta, era a maior conta da agência, do Grupo Sonai, o supermercado Continente. Então, quase que semanalmente, eu viajava ao Porto para reuniões com o cliente, e eu adoro o Porto também, tenho uma amiga e um grande amigo do Porto, então eu tenho uma relação muito legal com Portugal. Que bom. Silvino, o Canal Londres, esse ano, imagino que com a pandemia tenha ficado um pouco em suspenso, né? O que aconteceu foi o seguinte, no início, pensei, o que é que eu vou fazer? Não posso sair para filmar, não posso ter contato. Um amigo do Recife, que é diretor, Alexandre Alencar, sugeriu que a gente fizesse uma série relatando, mostrando o dia a dia das pessoas durante a pandemia, no Brasil, aqui. Então, nós pegamos 3 famílias no Brasil, eu e a Susan aqui, e cada um filmava um pouco do seu dia a dia com o celular, me mandava e eu editava. O nome da série era Um Dia de Cada Vez. E eu editava vídeos de 6 minutos, em média, e durante 75 dias, nós colocamos diariamente um vídeo. Isso chegou a um ponto que eu disse, gente, vamos parar. Tá mais longo que Breaking Bad. Vamos parar. Eu também tive problemas com meus 2 pulsos, de tanto que eu tinha que ficar editando, e para cada vídeo eu tinha que escrever texto. E eu já estava escrevendo minhas coisas, que eu não parei de escrever minhas coisas, né? Uhum. Aí foram 75. E esse material está disponível? Está disponível no Canal Londres. Aí também no YouTube, porque a gente tem um canal no YouTube que eu ia falar sobre isso, o YouTube. Mas aí, parados, quando você completa 10 anos, é sempre uma data assim que você para pensar no que você fez, no que precisa mudar. Tem coisa que fica... Na internet, as coisas ficam velhas muito rapidamente. Tudo é rápido, né, no mundo de hoje, assim, no digital. Aí a gente também usou muito do tempo para pensar e repensar o Canal Londres. O que é que a gente vai fazer daqui para frente, quando a gente puder de novo filmar. Mas, no momento, uma coisa que eu estou fazendo, a gente sempre teve esse canal no YouTube, mas a gente nunca deu atenção. A gente queria levar as pessoas para o site. Sim. A mudança agora é que eu comecei a migrar aquele conteúdo que não está ultrapassado, porque, por exemplo, o Brexit deixou muita coisa ultrapassada. Eu não posso deixar num vídeo sobre imigração, Sim, porque a pessoa vai pegar informação antiga, né? Eu tenho que tirar esse tipo de conteúdo do ar. Mas eu estou pegando material que não é datado, e migrando para o YouTube. E só o fato de... Eu estou fazendo isso desde o final do ano passado, eu acho outubro, mais ou menos. Por exemplo, eu estava vendo as estatísticas, só pelo fato de estar movimentando mais o canal no YouTube, a audiência de vídeos nos últimos 28 dias aumentou 3.000%. Nossa! Então, eu acho que esse vai ser o caminho para a gente agora, entendeu? Tem muita coisa ainda para migrar, porque o conteúdo é muito grande, mas a gente vai ter um super canal no YouTube. Isso que ótimo! Ótimo! Isso é um resultado da reflexão que a gente tem feito sobre o canal durante essa pandemia. E eu acho que o YouTube também, ele permite que é mais amplo, né? Mais pessoas têm acesso, você consegue aparecer em outros lugares também. A única coisa que, sim, tem vídeo, tem coisa que a gente, para nossa sorte, a maior parte dos nossos vídeos, a gente comprou a trilha. Mas existem casos, quando a gente faz show ao vivo, um músico vem aqui, que por isso que a gente não tinha pensado em fazer isso antes, porque quando a gente botava um vídeo lá, que tinha uma trilha, aí o YouTube vinha enchendo a gente com, não há direito. Agora eles têm um sistema automático, que quando a trilha tem direitos autorais, eles automaticamente repassam qualquer lucro, ou qualquer dinheiro que seja feito através daquele vídeo, ele já paga o direito autoral automaticamente. Isso ajudou muito a gente na decisão de migrar. Mas que ótimo. Muito bom, muito boa ideia. Coisa boa. E, Silvino, vamos falar um pouquinho de poesia.
Vamos. Porque você é poeta, lançou um livro ano passado. Isso. É, de que forma você acha que morar fora do Brasil influencia ou não influencia absolutamente nada na tua poesia? Influencia bastante. Influencia. Eu comecei. Minha relação com poesia é muito. Né, começou muito cedo, né? Assim, né, começou através da Bíblia, porque meu pai. Eu sou o filho mais velho, meu pai tinha esse sonho de que eu seguisse os passos dele. Então, ele me obrigava a ler a Bíblia. E em casa se lia muito a Bíblia. Antes de cada refeição, eu lembro que tinha uma caixinha cheia de cartãozinho com versículos da Bíblia. Cada um tirava um, lia antes das refeições. Cada filho, minha mãe, para cada um lia um versículo bíblico. E logo cedo eu ganhei uma Bíblia. Eu me lembro que em Feira de Santana, eu devia ter uns 7 anos, tinha uma missionária batista chamada Mildred Min. Eu nunca esqueci dela, uma senhora. Ela promoveu um concurso dos meninos para ver quem sabia mais versículo bíblico, e eu ganhei, e foi o meu primeiro prêmio na vida, foi uma Bíblia Mirim. Ó. E na Igreja Batista tinha muito concurso, competição entre adolescentes, jovens, tudo. Sim. E eu era muito bom nisso, assim, modéstia à parte. Assim, eu ganhava muito prêmio, mas a maioria dos prêmios era sempre outra Bíblia. Eu ganhava a Bíblia da linguagem atual, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia atualizada. E eu lembro que uma vez eu ganhei um par de patins, eu fiquei tão feliz da vida, porque não era outra Bíblia, sabe? E aí, os livros, os cantares de Salomão eram coisa que eu gostava muito, muito poético. E a gente recebia também em casa um jornal batista que tem uma seção de poesia, que eu corria logo para ler a poesia, né? E eu decorava poesias, pedia para o meu pai para eu declamar poesia na igreja. Então eu tenho foto, eu me apropriar, sabe, que eu falei, aos 9 anos de idade, na frente da igreja declamando uma poesia. Então eu lembro da primeira vez que eu vi um repentista, meu pai levou um repentista em casa, eu fiquei assim, parecia mágica aquilo para mim. Aí então eu tenho essa relação, né, de poesia. Aí, quando foi em 85, mas eu tinha muita timidez, muito medo de mostrar. Para mim, aquilo era algo inatingível. Aí eu comecei a escrever um pouquinho meio escondido. E um dia eu resolvi mostrar uns poemas para um grande amigo, foi um dos meus grandes amigos. Ele, infelizmente, faleceu muito novo, com 53 anos. Ele pintor, grande pintor, desenhista. Ele leu a poesia, ele era aluno de filosofia da Universidade Católica, e ele é uma pessoa que me influenciou muito, porque ele conhecia muito filosofia, a gente conversava muito sobre filosofia, e ele leu meus poemas e ele gostou. Aí eu fiquei assim, oh não, porque ele também tinha essa vantagem, era uma pessoa muito crítica, se ele não gostasse, ele dizia assim, oh, esquece isso. E ele tinha o Banorte, que era um banco privado, um dos maiores bancos privados do Nordeste. O Banorte tinha uma gráfica muito grande, e ele foi na gráfica, ele era muito bom de conversa, convenceu a gráfica a imprimir 100 exemplares desse livro, desse livreto, chamado Montagem Poética, e foi o meu primeiro livro, minha primeira coleção de poemas. Foi ele que fez tudo, eu não fiz nada. Quando eu vi, ele chegou, me ligou e disse, vem aqui em casa. Foi para casa dele, inclusive, a caixa com todos os ótimo. Livros. Aí, depois eu passei um bom tempo sem... Porque eu não me sinto pressionado a escrever poesia. Eu não tenho um contrato com a editora. Não tenho... E eu gosto de fazer assim, quando tem alguma coisa que eu acho que é relevante. A publicidade me ajudou muito a tirar essa pressão de escrever para ganhar dinheiro. Então, a publicidade eu ganhava dinheiro escrevendo, e o restante eu escrevo por prazer, né? Isso é uma coisa que eu consigo conciliar e que eu curto, sempre curti. Mas em São Paulo, eu escrevi durante uma fase muito crítica da minha vida em São Paulo, que eu tive, assim, com racismo, com depressão. Eu escrevi um livro chamado As Formas de Morte. Aí depois, quando eu saí do Brasil, que eu passei um ano aqui, 1 ano e meio em Portugal,
quando eu voltei, eu escrevi as memórias desse período num livro que chama-se Entre Londres e Lisboa. Então, por aí, voltando para a tua pergunta, você percebe que a viagem, o viver em outros lugares, começa a ter um peso também na minha poesia. E Virtual, que eu vou mostrar, se você me permite. Claro, por favor. Virtual é um livro que eu escrevi, comecei primeiro pensando no meu dia a dia de trabalho, que eu, além do Canal Londres, eu tive que estudar muito essa coisa da internet, né, das plataformas, então fiz curso para entender o WordPress, Search Engine Optimization, né, SEO, porque eram coisas muito caras e eu, assim, se eu aprender, eu vou economizar também. Então, hoje em dia, tem problemas técnicos, eu só recorro a um programador com quem eu trabalho. Se for muito, muito sério, a grande maioria das coisas eu resolvo. Sim. Então, eu comecei a ter muita familiaridade com os termos desse mundo virtual, né? Backlink, erro 404, essa linguagem do mundo na internet. E aí eu pensei, eu podia pegar esse meu universo e fazer poesia, uma poesia que relatasse esse meu cotidiano, assim, transformar isso em poesia. E aí, sem imaginar que depois a gente iria entrar nesse mundo virtual de verdade, né? De verdade, com essa pandemia, então, por favor, que é isso? Aí, mas à medida que eu fui escrevendo, eu senti que aquilo ia ficar muito limitado, sabe? Que eu tinha armado uma arapuca para mim mesmo, que eu não sabia como sair. E a saída foi, eu vou também dar a minha visão de Londres, uma visão virtual de Londres, porque eu vou dar essa visão sem sair de casa, só as minhas lembranças da cidade. E aí casou. Então, o livro também é sobre Londres, o livro também é sobre a minha adaptação, sobre as minhas dificuldades com a língua, mas é também uma reflexão sobre a relação da coisa dos processos mais artesanais com os processos digitais, uma certa saudade, uma certa nostalgia, assim, tipo da máquina de escrever, do manuscrito. Então, eu juntei tudo isso nesse livro chamado Virtual. Isso é um pouco do resumo do que é o livro. E falando em voltar a escrever manuscrito, eu percebi que no teu Instagram você também tem feito uma nova série com desenhos. Você faz na mão? Explica um pouquinho como é essa série. Isso é interessante, porque eu falei anteriormente que eu tive um problema com os dois pulsos, né? Primeiro com um, depois com os dois. E eu comecei a escrever um romance, na verdade. E aí eu disse, nossa, eu vou ter que parar, porque se eu não parar para descansar o pulso e cuidar dos dois pulsos, vai chegar num ponto que pode ficar irreversível isso, que estava ficando sério. Aí eu disse, vou dar um tempo. Não vou, só vou chegar perto, só vou digitar aquilo que for essencial, um e-mail, uma mensagem que tem que mandar. E aí eu comecei a dizer, mas o movimento do escrever era diferente do digital, e já não me incomodava tanto. É um amigo meu, Paulo Ferrari, que eu não vejo há mais de 30 anos, conheci no início, quando eu cheguei em São Paulo, foi uma pessoa que me ajudou logo de cara na minha adaptação. Eu conheci através de um outro amigo, Fernando Zufo, né, que também foi uma pessoa essencial para que eu pudesse iniciar uma carreira de redator publicitário em São Paulo. O Paulo, nós voltamos a ter contato através de redes sociais. Ele me mandou de presente um retrato meu que ele fez com caneta, que até hoje eu uso no meu perfil do Facebook, do Instagram. E aí ele disse, eu falei, adorei, fiquei muito agradecido. E aí ele disse, Vino, se você quiser pensar numa ideia da gente fazer algo junto, poesia e desenho, ilustração, estou afim. Eu disse, Paulinho, acho que é a hora certa, porque eu estou sem poder digitar. E eu estou escrevendo umas coisas. Eu posso fazer uns poemas curtos, que é mais apropriado para a linguagem do Instagram, e a gente... E aí nós
topamos fazer isso por um ano, 52 semanas, mas para garantir que a gente não ia desanimar, ou ia uma semana que a gente não pode, ou que pode, sei lá, que não pode por algum motivo, nós primeiro fizemos um estoque de uns 20 e poucos, e aí começamos a apostar, porque aí a gente sempre tem um estoque que garante que... O problema do estoque é que às vezes demora muito e você olha e já não gosta tanto. É melhor publicar logo, então, né, Silvino? Alguns eu já até falei, Paulinho, eu não vou colocar esse não, cara, me desculpa. Ou então eu tenho que pedir para ele fazer, manter a ilustração, mas eu mudo, eu faço algumas mudanças, porque é terrível. Se demora na tua mão, é fatal que você ou vai querer mudar ou vai querer jogar no lixo, né? Então, mas está indo. Mas olha, Silvino, adorei nossa conversa, gostei de saber dos novos projetos, do canal Londres no YouTube, então quem quiser, deixa aí as redes sociais do... A gente está agora no YouTube, é só procurar Canal Londres no YouTube, a gente está no Instagram, Canal Londres, no Instagram. E as tuas poesias? A minha poesia, assim, aí eu tenho um Instagram, né, que é silvino.ferreira.jr no Instagram. Eu tenho uma página silvino.ferreira.jr no Facebook, mas, sinceramente, não funciona. O Facebook virou um negócio tão velho, né? Assim, tão chato. Eu tenho abandonado, eu só não abandonei totalmente o Facebook porque, para manter a página do Canal Londres lá, você tem que ter o teu perfil pessoal, senão eu já teria saído de lá, sabe? E aí tem, basicamente, YouTube, Instagram. E tem o Twitter do Canal Londres, mas também eu não dou muita atenção. E livro as pessoas podem comprar pela Amazon? Como é que é no Brasil? Livro o virtual, ele está na Amazon, pode ser amazon.co.uk. Tem a Amazon, na Amazon do Brasil, que saiu com um problema, e eu vou entender muito bem se a pessoa não quiser gastar o que eles estão cobrando no livro. Quando eles fizeram a conversão, o livro ficou muito caro, até caiu um pouco o preço agora, mas em qualquer Amazon.com.br, você pode comprar o livro, entendeu? E aquilo que eu disse lá na outra vez, se gostar, pode deixar um review. Isso aí, tinha que valer para tudo, né? Olha, Silvino, muito obrigado pela segunda entrevista. É um prazer, querida, é um prazer mesmo. Tá? E, por favor, manda um abraço aí para o nosso querido amigo, o Dedé, né? Dedé. Valentino. Quando passar essa coisa toda aí, a gente marca para se encontrar. É verdade, porque o Silvino, além de ser meu entrevistado, o Silvino é meu amigo. Por isso que a gente tem essa conversa mais íntima. É um privilégio. O André Laurentino foi um dos grandes amigos que eu fiz em São Paulo também, né? Então, eu admiro muito vocês. Então, prazer. Bom que moramos na mesma cidade. Que esse vírus acabe logo. É isso. Tá bom. Obrigada, Silvino. Obrigada aos ouvintes e até a próxima semana.